Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Olha só, como prometido, estou passando aqui para trazer mais uma dica para vocês de concurso público. O tema de hoje escolhido é improbidade administrativa, um tema extremamente cobrado nas provas de concurso público. O aspecto que eu quero abordar hoje, tendo em vista que improbidade administrativa possui uma extensão aí bastante considerável, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os agentes políticos se submetem àquilo que ficou denominado como um duplo regime sancionatório. Vale dizer, se sujeitam ao regime da lei de improbidade administrativa, bem como aos crimes de responsabilidade, como, por exemplo, os prefeitos que ficam sujeitos às disposições do Decreto-Lei 201/67 e à Lei de Improbidade Administrativa. Agora, importante ressaltar, neste mesmo julgado, o STF ressalvou os atos do presidente da República, tendo em vista que a Constituição Federal, no artigo 85, inciso 5º, dispõe expressamente que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a probidade na administração pública. Além disso, ainda é importante destacar que neste mesmo julgado o STF também fixou o entendimento de que nas ações de improbidade administrativa não há que se falar em foro por prerrogativa de função. Por que isso? Porque a ação de improbidade administrativa possui natureza cível. De onde que a gente extrai essa informação? Tanto do julgado do STF, quanto da própria Constituição Federal, no parágrafo 4º do artigo 37, na expressão parte final que diz que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento horário na forma e gradação previstas em lei. E agora é o destaque: sem prejuízo da ação penal cabível, ou seja, se a ação de improbidade administrativa tivesse a natureza criminal, não faria sentido essa previsão constitucional no sentido de que sem prejuízo à ação penal cabível. Vale dizer, é plenamente possível que por um mesmo ato o agente político se sujeite ao duplo regime sancionatório, tanto a lei de improbidade administrativa, a lei 8.429 de 92, quanto aos crimes de responsabilidade lá do Decreto-Lei 201/67. Aliás, isso é uma questão bastante comum na vida prática forense. E nesse caso específico, o prefeito, por exemplo, que praticar um ato que ao mesmo tempo se configure como improbidade administrativa e crime de responsabilidade do Decreto-Lei 201/67, o processo de julgamento da ação de improbidade deverá tramitar na primeira instância, enquanto que a ação criminal deverá tramitar no segundo grau de jurisdição, no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, a depender se o crime é federal ou estadual. Nesse sentido, vale destacar a súmula 702 do STF, súmula 702 do STF, bastante cobrado em prova também, vale a pena vocês anotarem aí. A súmula 702 diz o seguinte: a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau. Beleza? Ficou tranquilo aqui? Portanto, é preciso você fazer aí essa análise conjunta, no sentido de que, como regra, os agentes políticos se submetem ao duplo regime sancionatório, com a exceção do presidente da República, arrematando com a questão do foro por prerrogativa de função, que não há que se falar quando estiver diante de ação de improbidade administrativa em razão de sua natureza cível. Fecha o pensamento com a súmula 702 do STF. Tranquilo? Gostaram da dica? Então curte aí, compartilha esse vídeo e no próximo vídeo a gente vem com mais dicas para concursos públicos. Valeu!